Deus me trouxe aqui com uma palavra que fica no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, que vai dizer que Natã, o profeta, ele repreende a Davi. O profeta Natã, ele repreende Davi, porque Davi, ele usou de desonestidade, com um homem que, essa história, que um homem que era até funcionário dele, Então, o que acontece? A gente nunca tira aquilo que não é da gente. A palavra do nosso Deus diz que quando nós tocamos naquilo que não nos pertence, a lei do retorno, ela vem para mim, ela vem para você, e Deus não se agrada disso, que a gente pega aquilo que não é da gente, para poder ter ganho, lucro, ou de alguma forma nós usufrui daquilo que não é da gente, Então a palavra do nosso Deus vai dizer que, ele vai dizer, e o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, e disse-lhe, havia-se uma cidade, 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico era Davi, Quando essa palavra do nosso Deus está dizendo aqui, esse homem rico era Davi. E essa palavra, ela é uma história, que isso é uma história, irmãos, que, assim, é uma coisa que, tipo assim, toca o coração da gente. Imagine um homem que ele é rico, milionário, ele tem do bom e do melhor, ele tem o melhor, ele tem o melhor, ele tem tudo. Imagina um homem rico que ele tem o melhor. Este homem rico, ele tem o melhor. Então ele não tem capacidade, ele não tem a necessidade de tirar de um pobre. Então este homem rico, ele era Davi. E um pobre que era o seu funcionário, que trabalhava para este homem rico. Só que o que acontece? O homem rico, ele usou da maldade, que era o pobre, que era o funcionário dele. Ele usou da maldade. E a palavra do nosso Deus diz que o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprava e criava. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Imagine, o pobre é como se ele tivesse ali. Você compra ali, o rico ele tem, Então a palavra aqui está dizendo, que esse homem rico, ele tinha fazendas, ele tinha gados, ele tinha suas riquezas, E aquele pobre, a palavra do nosso Deus diz que ele só ele tinha aquela cordeirinha, comprou aquela cordeirinha e criando ainda junto com seus filhos. Ele tinha muito amor nessa cordeira. E quando uma pessoa uma pessoa pobre, quando ela tem pouco, ela tem amor naquilo que ela tem. Você imagina, você tem um pouquinho só, você tem pouco, aí vem aquele que tem muito mais do que você, aí vem alguém que tem o dobro do que você e tira o pouquinho que você tem. Você acha que Deus está deste lado? Você acha que Deus está agradando disso? Você acha que alguém tirou algo de você aí? Alguém veio, tocou, tirou algo que é teu, na intenção de, sabe lá, de te prejudicar? E você acha que Deus, ele não é um justo juiz? Você acha que Deus, ele não enxerga? Assim como, aqui a palavra do nosso Deus diz, que ele vai, e ele cria, este pobre, ele estava criando, essa cordeira junto com os filhos dele. Ela crescia ali junto com os filhos dele. Então eu creio, irmãos, que ele já estava com amor. Ele estava com amor nela, O pobre, ele já estava com amor naquela cordeira. E às vezes a gente adquire umas coisas assim, Eu vou dizer, uma pessoa humilde, simples, Às vezes adquire uma coisa com tanta dificuldade, ele luta para ter aquilo, e quando ele consegue,
vem uma pessoa de mais condições financeiras, uma pessoa que deveria o ajudar, vem tira aquilo de você. Eu não sei lá o que alguém tirou de você, não, mas eu quero te dizer para você que se alguém tirou algo que é teu, Deus vai trazer para tuas mãos, vai voltar para você. Porque o nosso Deus, ele é um justo juiz, Deus ele é justo. E Deus ele não tem, a palavra do nosso Deus diz que ele não tem um inocente como culpado e nem um culpado como inocente, né? Então a palavra do Senhor diz, né, que lá igualmente o seu pecado ele comia, aquela cordeira comia do pecado, pouquinho que ele tinha, era como, né? Ali você tem uma criação, né? Quem tem uma criação ali é a pessoa simples, ele já tem pouco e ele pega que pouco para criar da criação, ele, aquela, né? Eles pegam uma sobra de comida ali, vai cuidar daquela criação, né? E a palavra vai dizer, né? E do seu corpo bebia, e no seu copo a cordeira comia, bebia e dormia, junto ali ao seu regaço. E tinha como filha. E ele ainda tratava aquela cordeira com tanto carinho que ele tinha ela como filha. E a palavra do Senhor diz que vinha de um viajante ao homem rico, né, ali, deixou este de tomar-se das suas ovelhas, né, e das suas vacas para guisar para o viajante que vieram. Né? E a ele o tomou-se a cordeira do homem pobre e preparou-se para o que vieram. E ele, então, o furor de Davi o acendeu em grande maneira. Como que uma pessoa, ele age de má fé com o outro e ele age na base da mentira, do engano, porque a palavra do nosso Deus, ela vai dizer que quando o Senhor fala com Davi, fala com ele, que este homem que tinha tirado a cordeira do pobre era Davi, e este homem rico era Davi. Olha que mentiraiada, irmãos, porque Deus ele não opera no engano e nem na mentira. Eu quero te dizer para você que Deus ele não opera no engano e na mentira, né? Porque a palavra do nosso Deus diz, né, que ele vai e toma a cordeira. Ele toma da cordeira, né, do pobre para guisar para aquele homem rico. Então ele vai, e mesmo ele tendo feito isso, o furor dele se acendeu contra aquele. O Senhor, ele diz que e o homem disse, Natã, vive o Senhor, que é digno de morte, e o Senhor, o homem que fez isso. E pela cordeira tomará Adá quadriplicado, porque fez mal e porque não se compadeceu. Então disse a Natã, Davi, tu és a este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então ele teve que pagar quadriplicado para o homem pobre, né? A palavra do nosso Deus diz que ele teve, e o Senhor falou com ele, que aquele homem, né, Natã vai e fala com ele que aquele homem ele era Davi. E o Senhor tinha falado que era Davi. E que ele pagasse triplicado. E eu vou dizer para você que quem tirou o que é teu, e Deus conhecendo a tua necessidade, sabendo que você é uma pessoa simples, que você é humilde, que você é pobre e necessitado, e alguém veio aí e tirou algo que é teu para você, né, para te prejudicar, eu quero te dizer que vai devolver em dobro. Vai ser o dobro de Deus. O Senhor me trouxe aqui, coloca o meu coração. Essa é a palavra que o Senhor ministra, o Espírito Santo do Senhor ministra o meu coração para te dizer que o que foi tirado vai ser devolvido em dobro. Vai voltar para tuas mãos em dobro. Versículo de número 8 diz assim, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres e o teu senhor, e em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentarás tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. Né? Ele não ouviu ali Deus, mas foi fazer mal. Ele não ouviu que não era para ele ter feito aquilo, ele andou no caminho errado, né? Ele não ouviu Deus e praticou o que não era para ele ter praticado.
E ainda o que que ele faz, né? Ele vê, ainda o que que Davi faz? Ele ainda pega, a palavra do nosso Deus diz que ele ainda fazendo todo isso mal aos olhos do Senhor. E Urias o Heteu, ainda este homem pobre, ele ainda fica de olho na mulher do homem. Ele ainda cobiça a mulher do homem e toma a mulher de Urias. Ele vai, a palavra do nosso Deus diz, né? E fazendo todo o mal diante dos olhos do Senhor, e Urias o Heteu, feristes a espada e a sua mulher, e ainda tomaste por tua mulher, e a ele o mataste, ainda matou o homem ainda. E com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que sejaste por sua mulher. E assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesa, da tua casa, o mal que sobre ti o tomarei das tuas mulheres, perante os teus olhos, e te darei o teu próximo, o qual deitarás com tuas mulheres perante a este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei a este negócio perante a todos o Israel e perante todo o sol. E então disse a Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E diz a Natã, Davi, também o Senhor trapassou o teu pecado, e não morrerás, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira o que os inimigos do Senhor blasfemam. Também o filho de que nascerá, este também morrerá. Então o que acontece? Davi, ele ainda, né, matou Urias, ainda tomou a esposa dele, ficou com a mulher. E o que o Senhor falou com ele? Por causa deste pecado, por causa de tudo que você fez, agora a espada do Senhor não vai apartar da sua casa, porque você tomou uma mulher que não era tua. Você ficou com uma mulher que não era tua. Você pegou algo que não é teu. Tá vendo? Quando você faz algo que Deus, ele... Pô, você tomou algo, você tirou algo de alguém que não é teu, você pode saber que a justiça de Deus, ela vem. A lei do retorno, ela é sem dúvida. Ela é sem dúvida, e Deus falou aqui com ele. Agora a espada do Senhor não te apartará. E o que que acontece? Sobre a espada do Senhor está na vida dele, o filho dele morre. Ele ainda perde o filho e, né, e os castigos veio sobre ele. Por causa de quê? Por causa da maldade que ele fez. Versículo 15. Então Natã foi para as casas do Senhor e feriu-se as crianças que as mulheres de Urias darás a Davi. E as crianças adoeceu gravemente. E buscou a Davi a Deus pela criança, e jejuou a Davi e orou, e passou-se a noite prostrado sobre a terra. E então os anciões da sua casa levantaram-se e foram a ele para levantar-se da terra. Porém ele não quis, senão comeu nem pão, né? Não comeu nem pão, né? Ficou tão triste com a morte daquela criança, porque o que ele fez foi errado, porque a espada da justiça do Senhor estava sobre a casa dele, né? Por causa do erro dele, porque o que ele fez não era para ele ter feito, ele agiu de uma forma inadequada, né? Tirando aquilo que não era dele, sabendo que ele era um homem rico, ele tinha tudo, ele não precisava de agir daquela forma. Ainda tomou a mulher do homem, tomou uma mulher que não era dele, e Deus desceu a espada na casa dele, o filho dele morreu, e ele viu que problema, e ele ficou triste, injusto, pois orar e tudo, né? Mas não comeu nem nada, ficou ali sem comer. Daí a palavra do nosso Deus vai dizer, versículo de número 18, e sucedeu que o 7º dia morreu a criança, e terminou-se os 7 servos de Davi, dizendo-lhes que a criança era morta. Porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falar. Vamos, porém, e não dava-se ouvido nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe farei. Viu, porém, Davi que seus servos o falava baixinho, entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi, os seus servos, é morta a criança, porque os servos deles já estavam ali cochichando, eles estavam ali falando baixinho, porque não queria que ele ouvisse, mas ele sabia que a criança dele já tinha morta. Por causa de quê? Por causa da maldade que ele fez. Tirou aquilo que não é dele, né? Deus desceu a espada. E ele diz, versículo de número 21, e disseram-lhes seus servos, que isso fizeste pela criança?
viva. Jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeram pão. Depois disso tudo, né, que ele se entregou ao sacrifício do Senhor, não comeu, não bebeu, mas depois ele se levantou e disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia, quem sabe o Senhor o compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora é morta, porque jejuaram eu e agora poderei eu fazê-la mas voltar e eu darei a ela. Porém, ele não voltará para mim. Porém, ela não voltará. Então consolou a Davi, a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve ela os filhos e chamou seus nomes de Salomão e o seu e enviou-se pela manhã os profetas Natã e se chamou-se o seu nome, né? Então, mas né, Deus ainda teve de misericórdia dele. Deus, ainda mesmo depois que ele teve, né, que aconteceu tudo isso com ele, mas a justiça de Deus, ela veio. Deus, né, ele fez justiça. Deus fez justiça na vida do pobre do que ele tinha feito. Né, ele perdeu um filho, né, e depois a mulher dele, né, consolou ele. E depois, né, o que aconteceu, né, o profeta Natã, ele chamou o seu nome, Josias, né, e Deus abençoou ele com os outros filhos. Mas aí que o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Você nunca tira aquilo que não é teu. Nunca deseja aquilo que não é teu. E se alguém tirou algo que é teu, vai voltar dobrado para a tua mão. E quem agiu de má fé com você, quem fez o que fez com você, Deus vai fazer justiça. Deus dá essa espada. Deus age com justiça. Eu estava ali limpando aqui, né, e conversando com Deus, Deus me revelava algo relacionado à igreja, Deus me deu revelação relacionado dentro da igreja, é algo dentro da igreja, eu não sei, mas Deus ele sabe, e Deus falava comigo também, o Senhor me revelava também sobre responsabilidade. Eu não sei se Deus ele vai colocar algo nas tuas mãos e você tenha que ter responsabilidade. É isso. É isso. E Deus me revelava também. Alguém que não tira você da cabeça. Deus me revelava um homem que não tira você da cabeça. Tem um homem que não te tira da cabeça. Deus me revelou. Deus ele tem propósito para todas as coisas. O Senhor fala que há um propósito sobre a terra, há um propósito, né, para cada tempo, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus, em cima da terra. Deus sabe de todas as coisas. Nada passa diante dos olhos do Todo-Poderoso que ele não enxergue e não vê, que Deus ele não faça justiça.